Muito bem, gente, olha que legal. Hoje eu trouxe aqui pra gente conversar uma técnica muito bacana que nós fotógrafos, fotógrafas, utilizamos conscientemente para provocar uma sensação, uma emoção ou passar uma mensagem direta ou indireta. Eu tô falando do Reiki, uma técnica maravilhosa que mostra pra gente muita coisa bacana de possibilidades de controle de luz no nosso equipamento. O Reiki, ele funciona com muita luz. É luz chegando por todos os lados na nossa fotografia, fazendo com que entre muita luz no nosso sensor. Ou seja, a fotografia fica mais ou menos assim. O momento foi registrado e você não pensou originalmente naquela foto como um Reiki. Mas ao abrir a imagem, você vê que, nossa, poderia ser sim um Reiki. E agora? O momento já foi, a fotografia já passou e o que você faz? Bom, existe uma técnica que a gente utiliza na pós-produção da nossa imagem e que simula o Reiki. Claro que ele não é um Reiki genuíno, original, né? Não é um Reiki pensado originalmente na sua fotografia de base. Não, ele é uma simulação. Ele é um processo de pós-produção num software de edição de imagem, que eu vou mostrar aqui para vocês no Photoshop, mas a gente pode sim fazer essa fotografia usando um software de edição, um aplicativo de edição, por exemplo, no celular. Aliás, falando disso, queria convidar vocês para seguir a nossa nova rede social com dicas exclusivas e diretas sobre como fotografar com o celular e como vender a sua fotografia, como você pode fotografar um produto seu e vender nas redes sociais, uma fotografia produzida para o e-commerce, né? Então, você que começou agora com o celular e não sabe absolutamente nada, então olha que bacana, entra lá no @temfoco, lá no Instagram, e pegue todas as dicas que a gente vai começar a dar. Nosso Instagram tá zeradinho, começando do zero, e é muito legal você acompanhar a gente desde o início para dizer o que você quer, para dizer qual é a sua dúvida, que a gente vai ajudar aí nesse caminhar, produzindo muito conteúdo bom e direto para vocês consumirem aí e treinarem em casa com o seu celular. E voltando pra gente aqui pro Reiki, primeira coisa, antes da gente passar direto pra técnica para tudo, clica aqui em se inscrever, siga o nosso canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, chame todo mundo para aprender essa técnica e todas as outras aqui do nosso canal, porque você já percebeu que a nossa pegada é fotografia digital, direto, completamente objetiva. Você já entendeu que aqui a fotografia digital é brutal e é muito conteúdo para vocês. Então, feita toda essa apresentação e esse convite para acompanhar o nosso conteúdo, vamos então abrir aqui o nosso Photoshop para vocês perceberem como que a gente vai trabalhar essa edição. Então essa fotografia que eu trago para vocês é uma fotografia de viagem, aquela clássica paisagem, pronto, de praia. No caso não é tão próximo aqui a nossa realidade tropical, né? Imagina esse senhor tá com um casaco na praia, tem um guarda-chuva e ele foi pescar, né? Claro, não é aqui no Brasil, essa fotografia foi feita na querida Figueira da Foz, em Portugal. Eu adoro Portugal, morei lá um bom tempo e criei um laço muito lindo com o país. E essa cidade maravilhosa, super poética, produzi diversas imagens com essa pegada mais poética, com uma narrativa, contando histórias e trabalhando ali as emoções na imagem, né? Uma linha ali da minha investigação, do meu trabalho em cima pautado pela fine art, mas aqui é uma fotografia bem de turismo mesmo, de observação e registro. Claro, se eu fosse um pouquinho mais fundo, fazendo uma análise semiótica da imagem, buscando as teorias da imagem, eu poderia aí desmembrar em vários assuntos pra gente aqui, mas o nosso objetivo não é esse com esse vídeo e eu não quero que fique muito longo para você poder terminar logo e ir treinar, ok? Então aqui a gente tem uma fotografia já compactada, tá? Ela não está em RAW, ela está em JPEG, tá? E o que a gente vai fazer aqui é clicar em filtro e selecionar ali
o RAW, o câmera RAW, ok? Ou então apertar o atalhozinho do teclado que é Shift, Ctrl e o A. Por que eu tô falando isso? Porque eu já abri aqui o câmera RAW para poder mostrar para vocês. Eu não consigo fazer isso ao vivo, tá? Na gravação aqui, eu já tenho que deixar ele aberto para o software conseguir mostrar para vocês tudo que eu quero aqui, tá? Então aqui abrindo o câmera RAW, mesmo que você não tenha fotografado em RAW, mesmo que você não tenha fotografado em RAW com o celular, se você não sabe como fazer isso, então tem que acompanhar o canal mesmo, porque serão as próximas dicas que eu vou dar para vocês. Então já se inscreve e clica aqui no sininho, curta e comente aqui no vídeo. Se você não sabe como fazer isso, fica calmo que você vai aprender seguindo o canal, beleza? Muito bem, essa fotografia está em JPEG, então eu criei um atalhozinho aqui no software, tá? No Photoshop. Ctrl Shift A, abre aqui, se você tiver a última atualização do Photoshop, abre aqui o nosso querido Camera Raw. E o Camera Raw, ele é fantástico porque ele vai bem dentro dos dados aqui da nossa imagem e a gente consegue fazer muita coisa bacana. Então, desde cedo, né, desde o início, eu falei para vocês que a nossa ideia com essa fotografia é criar o quê? Um high key. E o que vai ser o nosso high key aqui na imagem, né? Eu vou tentar deixar tudo muito mais sutil do que já está. Essa é uma fotografia que já tem uma sutileza, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou provocar um pouquinho mais essa imagem, tirando um pouco o contraste, suavizando muito mais aqui a nossa areia, o nosso mar, né? Essa faixinha aqui de coral e quase talvez até apagando aqui essa linha do horizonte, dividindo o céu com o mar. E essa ideia do high key, tem tanta luz entrando na nossa cena que a gente perde um pouquinho a noção do espaço ou pode perder algumas outras informações do nosso ambiente, da nossa cena. Para cá, eu vou tentar fazer algo muito mais poético e vou fazer lá em cor e depois passar para o preto e branco. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar entender como é que está o meu contraste. Quando eu carrego um pouquinho, eu deixo tudo com muito mais contraste. A minha ideia é deixar um pouquinho menos, tá? Mas não 100%, porque senão a gente perde volume na nossa cena e não é isso que a gente quer. Então eu primeiro mexo um pouquinho no contraste só para ver o que vai acontecer e para eu entender onde estão os pontos mais importantes e já venho aqui para as nossas curvas, tá? Porque aqui nas curvas eu consigo ter uma leitura da luminosidade da minha cena com muito mais precisão. Então aqui eu sei que eu tenho muito mais pontos claros do que os pontos escuros. Então o que eu vou fazer aqui? Os meus pontos escuros eu vou subir um pouquinho mais. Veja que, ó, quando eu faço isso, eu tiro um pouco o contraste e deixo tudo um pouquinho mais lavado. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí na cena, tá? Então quando eu faço isso, eu consigo trabalhar com mais luz entrando aqui na minha cena. Claro que isso é uma simulação, né, gente? Já falou disso, né? Não é um high key propriamente dito, é uma simulação onde eu estou tirando aqui muitas informações de contraste na minha cena. Eu vou dar uma desembaçadinha aqui pra gente manter aqui o nosso contraste, ó, tá vendo? Vou só manter o contraste, vou tirar aqui um pouco dos pretos e aqui os nossos realces, olha só, vou deixar eles mais presentes pra gente não perder tanto assim a nossa informação. Vou pegar aqui as sombras e vou tirar um pouquinho das sombras também, tá? Vou descer um pouquinho com os brancos para não me dar a sensação aqui de que o que de fato aconteceu foi um erro, né? Então aqui para a gente ter a ideia de que de fato foi o nosso objetivo. E vou colocar um pouquinho mais de presença e textura aqui, né, nessa parte da imagem, porque se eu for ali na alta frequência depois, eu vou acabar pegando a imagem inteira, vou ter que abrir camadas e eu quero um tratamento um pouquinho mais rápido, ok? Então, eu vou voltar aí de novo aqui para as minhas curvas e vou subir mais ainda o meu pontinho aqui. Um pouco mais aqui para a gente ter essa ideia e perder a linha do horizonte, que é o nosso objetivo, deixar mais luz entrando, ok? Beleza, essa já tá a nossa primeira leitura, ele vai pensar e vamos aqui pro Photoshop ver como que ficou. Então, o nosso tratamento ficou basicamente assim, né? Essa é a nossa imagem original e o nosso primeiro tratamento no Camera Raw foi dessa forma, ok? Então, aqui o que eu vou fazer, né?
Dupliquei a camada, então eu sempre duplico a camada para eu não perder a minha referência, né? Principalmente com a última edição. E agora eu vou trabalhar diretamente nessa lavada que eu dei na imagem dentro do Camera Raw. Então eu vou abrir aqui o nosso filtro, vou vir aqui nos nossos níveis e vou ver como é que tá. Eu vou trazer um pouquinho mais aqui de contraste, só para a gente não perder a nossa personagem principal. Olha só, como a gente já trouxe mais informações dele aqui, tá? E aí, a partir disso, vou mexer de novo nas nossas curvas para ver, olha só como já mudou bastante o desenho dela. E vou, de novo, deixar um pouquinho mais lavadinho para cá. Subir um pouquinho mais aqui, tá? Vou vir de novo aqui para os meus níveis e vou trazer um pouquinho mais de presença para essa minha personagem, ok? Veja que eu tô com muitos elementos bem lavados aqui, né? Você vê que tá cada vez mais clarinha a minha imagem, fazendo com que eu perca ali mais informações de mar, né? E eu ainda quero deixar isso mais suave ainda, ok? Então eu posso vir aqui de novo, na parte de matiz e saturação e tirar um pouquinho ainda da saturação, tá? Quase que propondo um preto e branco e trazer mais luminosidade para minha cena. Volto aqui para os meus níveis e trago um pouquinho mais de contraste só para não perder a minha personagem principal. E eu vou fazendo esse processo até o momento que eu achar que eu atingi ali o que eu queria com o High-Key. Para finalizar, eu posso voltar aqui no meu Camera Raw. Beleza, já abriu aqui o meu Camera Raw com esse meu novo tratamento em cima, ok? O que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso vir e criar as minhas vinhetas, né? A vinheta, o que a vinheta faz? Ela direciona o nosso olhar para um ponto que a gente quer, né? A gente pode ter a nossa bordinha mais clara, que é dentro daquilo que a gente quer, que é o nosso High-Key, ou um pouco mais escura, né? Então, aqui o que a gente quer? Como a gente quer o High-Key, eu vou deixar um pouquinho mais pro claro, tá? E vou vir pra cá, aqui pro início aqui do meu Camera Raw, vou deixar um pouquinho no desembaçar e vou de novo com os pretos e com as sombras, deixar mais luz entrar ainda na nossa cena, tá? Para dar mais essa sensação de que tá mais leve. Veja que aqui eu já perdi a minha linhazinha do horizonte, né? Então eu vou deixar mais luz entrando aqui na minha cena, tá? E eu só vou dar um pouquinho mais de contraste para eu não perder, de contraste não, de desembaçar aqui, que ele trabalha um pouco com o contraste, principalmente das cores, para eu não perder aqui a minha personagem principal, ok? Vou dar mais um pouquinho ainda, diminuir um pouco a vibração das cores e deixar preto mais claro ainda, ok? E aí, voltando aqui para o nosso Photoshop, então aqui a gente tem, saindo do Camera Raw, esse outro tratamento, ó. Antes de ir para o Camera Raw, a gente tinha essa imagem e agora a gente tem essa imagem um pouco mais clara, ok? Então essa poderia ser uma imagem final do nosso processo, ou ainda, se a gente quisesse, poderia vir para cá e ainda trabalhar com a escala de cinza, com o nosso preto e branco, deixando ainda mais sutil ainda as informações da nossa imagem. Então, quando a gente abre aqui a possibilidade de trabalhar com a escala de cinza, com o preto e branco, a gente tem as cores padrão, né? E aí a gente tem aqui, ó, as nossas pré-definições e o grau de cada uma, a intensidade de cada uma que está presente na nossa cena. E aqui é muito bacana porque aqui eu consigo deixar, por exemplo, mais sensação de luminosidade nesse quadro, trabalhando com os pontos mais claros e os mais escuros desse tom que eu estou trabalhando. Então eu posso deixar com mais luminosidade, por exemplo, os tons amarelos, ou com menos luminosidade. Olha como volta muito de informação, né? Mas no nosso caso aqui a ideia é da sensação aqui, né? A falsa sensação, ou seja, a produção via software do High-Key, né? Então eu vou deixar um pouquinho mais de contraste para cá, para o nosso verde, né? Para o azul aqui do nosso mar, para não ficar tão lavado assim, mas vou forçar um pouquinho mais da nossa água aqui, ó. Deixa eu dar um pouquinho mais de luz aqui.
ok? Veja que abriu de novo uma camadinha e eu tenho então essas duas possibilidades de brincar com o Haki aqui. Então é isso, acho que a gente consegue fazer muita coisa legal com o software, né? A gente tem aqui diversas possibilidades de trabalhar então com a luminosidade da cena, simulando aqui o Haki. Então eu espero que vocês tenham gostado e tenham percebido todos esses elementos de possibilidade de brincar com a mensagem a partir da simulação com o Haki. Beijo, gente! Até a próxima! Tchau, tchau!